Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta sexta-feira, dia 8 de março de 2019, no Dia Internacional da Mulher. Nesse dia, quero começar parabenizando, em especial, as nossas telespectadoras que já nos acompanham há tanto tempo, que se comunicam através das redes sociais e que participaram da nossa campanha e mandaram as suas lindas histórias, as suas lindas trajetórias. Nós selecionamos algumas e vamos dividir com vocês, todos os telespectadores, esse momento tão especial da vida de algumas telespectadores. Bom, nesta sexta-feira, além do Dia Internacional da Mulher, nós entramos no ar com os seguintes destaques. Pois o convite vindo da China surpreende o Planalto. Eu vou falar sobre ele. Integrantes do governo e também do PSL pressionam para que o ministro do Turismo se demita. Homicídio entre as mulheres diminui, mas o feminicídio cresce no Brasil. Vamos falar sobre a participação feminina na economia e no mercado de trabalho. Dedicar o programa e falar um pouco da minha mãe, Dorila Tofani, que é uma das homenageadas, infelizmente falecida no meu livro. Problema com a Avianca, sério, faz com que ela não consiga sobrevoar Cuba. Bom, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu sugiro que a gente comece com uma das duas mulheres da bancada. As duas vão falar sobre os nossos assuntos e tudo mais, as aflições do dia a dia. Então vamos lá, Ana. Vamos falar um pouco mais sobre as mulheres e essa questão que realmente preocupa, ainda mais nos últimos tempos, que os números são alarmantes. Realmente, Carla, hoje divulgado no mapa da violência, né, o levantamento que mostra que 2018 foi um ano mais pacífico para as mulheres, relacionados à questão do homicídio feminino, a morte violenta das mulheres. O número caiu 6,7%, mas o que preocupa é que a média do crime no Brasil caiu 13%. Então, na realidade, fica um pouquinho atrás, né, 6,7% para 13%, uma diferença que deveria ser maior, a diminuição deveria ser um pouquinho maior nesse aspecto. Mas o que choca é que o Rio Grande do Sul tem a média parecida com a média nacional de cada 100 mil mulheres, duas acabam sofrendo, né, acabam sendo mortas pela questão do feminicídio, né, que associa a questão de um relacionamento anterior que acaba tendo um vínculo relacionado ao gênero contra as mulheres, porque isso, num levantamento feito recentemente, demonstra que 45% dos homens não supera o fim de uma relação e 30% desses homens acreditam ter posse sobre as mulheres, serem seus donos, acreditam que elas não podem seguir sua vida, que elas não podem escolher acabar esses relacionamentos que são tóxicos e abusivos, e principalmente o dado que preocupou ainda mais foi que quase 97% das mulheres que foram entrevistadas em uma pesquisa falaram que não conheciam o sistema de denúncia rápida, o Ligue 180 e Denuncie aqui no Brasil. E de fato, preocupada com essa notícia, com esse levantamento, uma marca que cuida justamente das mulheres e também da questão de compra de eletrodomésticos, um aplicativo que hoje também cuida da beleza das mulheres, uma mega empresa, ela criou dentro do seu aplicativo de vendas digitais, vendas através dos dispositivos móveis, um botão secreto, muito legal, que é o botão Disque 180, que na realidade ajuda as mulheres que estão em situação vulnerável ou até mesmo acabam sendo prejudicadas por parceiros abusivos que acreditam ser donos dela. Ela vai lá, acessa o aplicativo, faz essa denúncia de maneira gratuita, claro, tem que usar a internet, mas gratuito, liga para o 180, conversa com alguém responsável, faz a denúncia e pode procurar, sim, a ajuda, porque preocupa o número de mulheres que não sabe o que fazer, que não sabe que buscar os seus direitos é fácil, é rápido e garante, sim, a proteção. E dentro até dessa hashtag que foi criada, hashtag Eu Meto a Colher Sim, tirando aquela ideia de que
Em briga de marido e mulher não se mete a colher, na realidade temos que meter a colher sim, temos que ajudar. Eles até divulgaram algumas dicas que podem associar um relacionamento tóxico que no futuro pode prejudicar você. Os principais tópicos abordados pelos profissionais que criaram essa lista foi a questão da instabilidade financeira, que você não pode depender exclusivamente do seu parceiro, a questão que o seu parceiro pode de alguma forma tirar os seus amigos e familiares da proximidade, evitar que você ligue, que você converse, para não ter a quem pedir ajuda numa situação. E o principal é o controle emocional, dizer que você não tem qualidades para ficar sozinha, que ninguém vai amar você, que você não merece o amor, que o amor dele é uma dádiva que você recebe e que sozinha você não vai conseguir ser ninguém. Então, muito legal, bacana a iniciativa da iniciativa privada, dessa mega empresa, de criar essa alternativa que pode dar assim um final feliz a histórias que podem acabar muito mal. Bacana também a iniciativa da Defensoria Pública, que realizou um mutirão de orientação sobre direitos da mulher nessa sexta-feira, tanto em Porto Alegre como em Canoas. Exatamente sobre isso, Ana. Para onde que a pessoa precisa ligar, quando que a pessoa, né, realmente deve estar se sentindo violentada e pode procurar os seus direitos. Então, parabéns à Defensoria Pública. Um dado que me chamou a atenção é que aqui, região metropolitana e Porto Alegre, 90% das vítimas de feminicídio entre 2015 e 2018, essas foram vitimadas por alguém que morava com elas ou que chegaram a dividir casas com ela, quer dizer, ou maridos ou ex-maridos ou, enfim, pessoas que viviam sob o mesmo teto. Então, 90% dos feminicídios foram causados exatamente pelas pessoas mais próximas a essas mulheres. E o Rio Grande do Sul, Marne Barcelos, é o terceiro estado com mais feminicídios, segundo o 12º anuário da violência de 2018, só ficando atrás de Minas Gerais e de São Paulo. Posso reforçar, que é outro assunto, né? Só lembrando, posso ser infiel em alguma precisão de número, no contexto ele traz, a gente trouxe aqui, nós tivemos mais de 200 mil medidas protetivas no ano de 2018 e tivemos ainda assim 118 mortes. Eu não quero ser imprevisto, mas o que chamou a atenção, dona Carla, é que dessas 117, 70% não tinham pedido medida protetiva. Então, aquilo que às vezes se pega a exceção, ela pediu medida protetiva e assim mesmo foi morta. Não. Veja que um universo de 10, 15, 20 pessoas em 200 mil mostra o sucesso da medida protetiva em relação à mulher. Então, que a mulher se sinta estimulada a fazer qualquer sinal, ao menor sinal de um agressor, registre o BO, desse certificado ali, porque é o início de um processo que poderá salvar a minha vida. O problema da violência contra a mulher é justamente esse detalhe que vocês estão trazendo, que acontece sempre dentro da intimidade das pessoas, e as mulheres têm essa dificuldade de verbalizar. Acho que a grande diferença hoje, porque a mulher na história, se a gente for buscar a história, ela sempre teve ali as suas dificuldades, sempre houve ali um banimento e em momentos bem mais difíceis do que os atuais, por incrível que pareça. A mulher já foi muito violentada. Porém, me parece que essa nova geração ela está verbalizando mais, ela está falando sobre o assunto. Coisas que gerações passadas guardavam para si e tinham muitas dificuldades. Então, talvez agora o passo é pedir ajuda antes que aconteça, é ter essa sensibilidade de perceber quando é que não pode aceitar os primeiros indícios dessa violência, que geralmente começa verbal, né? Então, e ainda só complementando o que a Roberta fala, porque às vezes as mulheres se sentem isoladas dentro desse universo, elas sentem vergonha de se abrir para a família, para os amigos, até mesmo para uma pessoa próxima, para de fato perguntar, porque isso gera questão emocional, isso não vem no primeiro tapa, isso vem de uma situação que vai criando, e às vezes acaba sendo a morte o último passo. Só para a gente trazer informações e números assim lamentáveis, mas que as mulheres precisam saber para entender que não estão sozinhas mesmo. A cada 1 hora, 536 mulheres são agredidas no Brasil. A cada 2 horas ocorria um estupro coletivo no Brasil no ano de 2016. 177 mulheres são espancadas no país
por hora, tendo que ser encaminhadas então a unidades de saúde, e às vezes os motivos colocados na ficha para procurar esse atendimento depois de um espancamento bati numa porta, eu caí, e os médicos falam, é impossível uma pessoa cair e se machucar dessa forma. 822 a 1.370 estupros acontecem no Brasil por dia. São dados muito sérios que as mulheres devem se preocupar, e também o país, o Brasil, tem um número 74% a mais na questão de feminicídios do que a média internacional. Então, a média internacional é 2,3 mulheres a cada 100 mil habitantes, já no Brasil é 4 a cada 100 mil mulheres que sofrem de feminicídio. Gustavo, Vitorino. Eu queria levantar uma questão aqui, acho que as meninas abordaram bem o tema, mas eu queria levantar uma questão aqui, que é a dependência econômica, que faz com que a mulher muitas vezes se silencie diante da violência. Essa é uma deformação que nós temos que consertar a partir da conscientização da mulher, não tanto da denúncia, mas não aceitar essa dependência econômica. Ao longo da vida e por conta da maternidade, muitas vezes a mulher aceita ficar em casa, aceita abrir mão da sua vida profissional, da sua carreira para construir o lar. A mulher é mais sonhadora que o homem é mais pragmático nesse aspecto. Isso cria uma dependência econômica que muitas vezes impede que a violência seja contida. Se a gente parar para pensar que quantas mulheres estão sendo agredidas e silenciam, porque pensam, para onde eu vou com os meus filhos? O que eu vou fazer da minha vida? Exatamente. Isso acontece muito, é assustador. Então, se nesse Dia da Mulher eu pudesse pedir, homenageando-as, eu pediria, nunca abra mão da sua carreira profissional. Nunca abra mão da sua integridade como pessoa e como ser humano. Um lar, uma família é construída de mãos dadas. E para que isso seja concretizado, você tem que ser independente. Precisa ser independente. A mulher submissa à dona de casa, infelizmente, é uma coisa do passado. Porque hoje essa mulher vai ser dominada pelo homem. Então não aceite. Você, mulher, estude. Mantenha a sua carreira, siga o seu caminho, seja mãe, e que o seu companheiro seja digno de estar ao seu lado. Não se submeta. Esse é o primeiro passo para você ser feliz. É uma reflexão bem importante essa, Gustavo. Eu vou passar a palavra para eu vou complementar a tua fala, porque, na verdade, assim, visto pelo ambiente econômico, essencialmente, segundo a Organização Mundial do Trabalho, eles fizeram um raio-x a respeito da questão da mulher na economia. 79% dos homens do mundo todo fazem parte da classe economicamente ativa. O que é a classe economicamente ativa? É aquela que justamente tem essa independência financeira. Já as mulheres, só 49% delas são economicamente independentes. Então, está fechando muito com essa fala que o Gustavo Vitorino também nos trouxe. As mulheres hoje, elas representam 2/3 das horas trabalhadas mundialmente. Entretanto, elas trabalham mais que os homens, só que elas só ficam com 1/10 da renda. Vejam o absurdo da desigualdade. Apenas 25 das 500 maiores empresas no mundo têm presidentes mulheres. E segundo dados, e eu fui atrás de verificar, e há pesquisas muito legais sobre esse assunto, do quanto as empresas que são lideradas ou que têm nas suas diretorias mulheres, elas têm realmente valores e dados e resultados extremamente positivos. Estão muito mais à frente de várias questões de governanças que agora algumas outras empresas estão iniciando, elas já estão mais à frente, é bem interessante. E se as ações para a desigualdade do gênero continuassem no ritmo atual no mundo, nós levaríamos 108 anos para começar a ver uma equidade entre gêneros. Então, eu tenho vários dados, eu vou parar por aqui nesse momento, mas depois eu trago mais sobre a questão, essencialmente, de trabalho e de ganhos. Roberta, isso tem um negócio assustador, que é esse dado que o IBGE divulgou hoje. Imagina assim, uma empresa tem 10 auditores. Cada auditor ganha 10 mil reais. Mas desses auditores, 8 são homens e 2 mulheres.
Desses 10 auditores, os 8 homens ganham 10 mil reais, a mulher ganha 8 mil. Por quê? Por quê? É um dado estatístico. Funções semelhantes, funções iguais, e acredite, Quanto mais qualificação, maior a disparidade. Também está na pesquisa. Agora, sabe Sim, mas é isso que me. Agora, Gustavo, sabe o que a gente assusta. percebe? Por que a mulher ganha menos? Mas tem uma questão que a própria mulher tem um pouquinho. Eu ouvi uma explicação hoje que deu vontade de bater no cara que disse uma bobagem. Que ela disse? Uma emissora aqui de Porto Alegre, um sujeito disse assim, isso é por conta da maternidade, por conta... Não. Como assim? Eu fiquei chocado, tenho vontade de tirar o rato da parede. Só no Quer dizer que as mulheres não Brasil, podem ter mais Ele filhos. não pode ter mais filho. Para ganhar... Uma criança não dá gasto, né? Não, para ganhar Não dá fralda, o mesmo salário. leite, nada. Para ganhar o mesmo salário que o homem, ela não pode ter filho. Eles não termam. E no Brasil, Gustavo, só 34% dos negócios são geridos por mulheres. É muito pouco. Na Bolsa de Valores, por exemplo, só 21% são investidoras mulheres, pessoas físicas. Já, Roberta, na Argentina aumentou hoje a cota de mulheres no Congresso para 50%. Atualmente, 39% das congressistas são mulheres e a medida essa para aumentar para 50% já vale para o pleito de outubro. Na Argentina as coisas estão um pouco diferentes. Aqui a gente até tenta isso, não é mesmo, Ruxa? Eu acho que tem a ver com a tua manchete, um dos teus assuntos, a mulher na política? A mulher na política. É um bom assunto, não é o meu assunto, mas é um bom assunto. Sim, não tem a questão das laranjas e tudo mais, eu quis chamar exatamente esse assunto. Então vamos linkar com o assunto, porque é muito bem colocado para a nossa cara com K. Muito bem. Na nossa manchete, eu fui dizendo que o PSL ele pressiona os integrantes da cúpula do governo e a própria bancada está se sentindo constrangida. Hoje nós tivemos uma que foi candidata, em base nessa questão da cota, como diz a Carla, ela foi candidata, ela deu entrevista, e aí isso não é depoimento de processo, ela mesmo foi e contou a sua história. Que o então assessor do hoje ministro do Turismo lhe disse que poria 100 mil na sua conta, que ela ficasse com 10 e devolvesse 9 cheques em branco para que eles pudessem fazer. Ela se negou a fazer e acabou recebendo apenas 4 mil. Esta foi um depoimento que eu tive a oportunidade de assistir. A outra, essa sim, já depois em processo, essa acusa diretamente o ministro, essa não houve assessor. O ministro teria lhe dito que passaria ali 60 mil e que ela teria que devolver 45. Esta já depôs perante a Polícia Federal e tramita um inquérito. Existe um inquérito também de mais 5 pessoas neste caso. Então, o que a cúpula está fazendo? Está pressionando o ministro para não contaminar. Essa palavra me parece a mais apropriada. Que o problema pessoal do ministro na condução das suas verbas não contamine o governo, exatamente neste momento tão importante. Quando lembra, cara, nós cobramos ontem aqui da questão do Twitter, que o presidente não tinha cobraram dele, que ele não tuitava mais sobre a Previdência e que a Secretaria Social teria lhe aconselhado ontem. E não é por nada que as coisas acontecem, aqui na atualidade sempre se sabe antes, porque hoje de manhã o presidente então tuitou sobre o quê? Sobre a Previdência, exatamente convidando os brasileiros a conhecerem, disse que vai respeitar os parlamentares, que o parlamento é soberano para fazer alterações, mas é importante, falamos aquilo que a gente tem debatido também, aquele valor do 1 trilhão, mas então que esta questão, que é o nosso foco principal, que é do ministro do Turismo, é que ele não querem demiti-lo, querem que ele peça demissão para não causar constrangimento e não contamine o governo neste momento tão importante. Muito bem. Chico Tofani, homenagem. A minha manchete é uma homenagem à mulher, principalmente à minha mãe, Dorila Tofani, que me deixou muito cedo, mas conseguiu ter 2 filhos, eu e a minha irmã, Sônia Tofani, que é uma mulher espetacular, que tem os meus 3 sobrinhos, são 3 cardiologistas, filho de um cardiologista, que é considerado o número 1
Rio Grande do Sul, no Instituto de Cardiologia, o doutor João Ricardo Santana. Mas eu também homenageei uma coisa aqui na Pampa. Antes de eu vir para Pampa, eu fui o único jornalista que fiz um programa só de mulheres, o Miss TV, que dava oportunidade, todos os dias, a uma garota se apresentar na televisão. E muitas delas se tornaram garotas do Fantástico, modelo, inclusive Vanessa Spindler foi uma modelo em Hollywood, em Los Angeles, sabe? Então, eu sempre tive uma participação muito ligada na mulher. A minha patroa, graças a Deus, é uma pessoa que eu admiro muito aqui na Pampa, Cristina Gadreira, além de ser uma mulher maravilhosa, é uma mulher inteligente, sempre deu espaço para todo mundo. E agora a Marjana Vargas também, a nossa querida patroa aqui da bancada, uma bancada que eu tenho o privilégio de todo dia estar com mulheres, e mulheres lindas aqui. À direita, esse fenômeno aqui, Moreno, Ana Guiar, enlouqueceu Jaguarão e adjacência. À esquerda, a musa, o sonho de consumo de todo mundo, Carla Krieger. E ali, Roberta Couto, que eu considero hoje, numa reunião com executivos da XP, até o nome dela foi falado, a advogada mais linda do Rio Grande do Sul, uma das mais lindas, e também a nossa patroa Magda, que está fazendo muita festa lá na Bahia. Tá aproveitando. Que ficou perto do Neymar, da Anitta, tudo, foi um auê ali. Então esse dia é um dia que eu fico muito feliz, Dia da Mulher, sabe? Muito bem, vamos começar a falar sobre as histórias das nossas telespectadoras. Eu vou pedir para começar com a história da Lilian Martins, de Alvorada. Ela diz que a história dela, assim, não é nenhum depoimento de grande produção cinematográfica, mas que ela se orgulha muito na trajetória, tanto acadêmica, como profissional, como pessoal. Aos 10 anos, ela parou de estudar porque os pais achavam que a escola era muito longe. Depois ela casou jovem, teve um filho, e quando o filho teve 7 anos, ela retornou aos estudos, incentivada pelo seu próprio irmão e pela cunhada. Ela então terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio e ainda fez curso superior em contabilidade, e hoje ela leciona no curso de contábeis. E ela diz o seguinte sobre tudo isso: adoro minha profissão, seja como contadora ou professora. Já fui várias vezes para a Ninfa e professora homenageada, e sempre que vou discursar para as turmas de formandos, nas formaturas, lembro que a estrada que trilhei tinha muitas curvas de incertezas e dúvidas, tinha muitas privações, desafios, e consegui superar todos, e para coroar minhas conquistas, servi de inspiração para o meu filho, que também é contador, professor e meu sócio na empresa onde trabalhamos juntos. Precisava compartilhar minha história, ainda vou escrever um livro para servir de inspiração para outras pessoas. É a querida Lilian Martins, de Alvorada. Parabéns pela sua história, pela sua trajetória, e cada trajetória, sim, merece sim ser um filme, um livro, porque ela é a trajetória de cada um de nós, e ela tem as suas peculiaridades e a sua beleza. E aí, Ana, falando sobre histórias de superação e que merecem um livro, porque afinal ela é formada em letras, é a Patrícia Salles, de 33 anos, lá de Carazinho, que mandou também a sua história. Ela é uma cadeirante que escolheu então se formar em letras para lecionar e também dar aulas particulares. Hoje ela dá aula de particulares de 3 línguas. Ela também revisa textos acadêmicos, tornando aí referência na área, e além disso, além da sua impossibilidade, ela fala que isso não é um problema, que isso não é um empecilho. Ela fala até que, sinceramente, não acho que a minha história seja uma história de superação, pois todos devemos lutar para os nossos sonhos, independente das limitações. Todavia, penso que seu compartilhamento ajude a perceber que uma cadeira de rodas não impede que sejamos úteis, realizados e felizes, bem como estar vivo é o nosso bem mais precioso. Então, muito obrigada, Patrícia Salles, por compartilhar a sua história de superação. Merece um livro também. É verdade. Claro. Vamos mandar um abraço, então. A história de superação dessa senhora é a própria idade dela. A vovó Tereza Braga, lá de Alvorada, lá na Rua Santiago, em Alvorada, 86 anos, uma saúde frágil. Vovó, obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor por esse programa, pela sua audiência, tá? Hoje é o seu dia.
também. Não, e eu acho tão bonito que as pessoas dizem exatamente. Tem pessoas 90 que. anos, 80 e tanto, Com muitos problemas de saúde, outras tantas coisas. Nós somos amigos e dessas nós pessoas. acabamos exatamente na com eles, casa então... deles, todos os dias acompanhando, conversando, fazendo com que essas pessoas fiquem um pouco mais felizes. É verdade. Então, Tereza, um carinho. Beijo bem grande para a senhora. Marlon Barcelos. Primeiro eu quero fazer uma homenagem a uma senhora que hoje encontrei, que veio fazer um agradecimento por um livro que eu mostrei aqui sobre o alcoolismo, a alcoolemia, essa doença incurável. Ela disse que tem um membro da família dela que sofre disso e, aliás, poucas famílias não têm esse problema, ou muitas famílias têm esse problema, vamos colocar dessa forma. Então ela me agradeceu, mostrando a repercussão do trabalho feito por nós aqui. E eu sempre procuro trazer todos os livros e mostrar para as pessoas, para que as pessoas tenham consciência da importância da leitura, o bem que faz a leitura, porque só existe uma forma de cultura, é a leitura, é o conhecimento. A universidade, os cursos, lhe dá o conhecimento da sua profissão, mas a cultura geral, aquela que abre todos os caminhos, quando você senta com uma pessoa, uma figura importante, qualquer local do mundo, vai fazer um negócio, você tem que ter um conhecimento geral. Se você não tiver isso, você vai naufragar. Se você tiver só o conhecimento técnico, você não vai conquistar nada. Segundo lugar, quero falar de duas grandes autoras que são as minhas favoritas. Uma na área da poesia, eu adoro ler poesia, já li muita poesia, adoro música em função também da poesia, além do sonoro, a voz, adoro voz, acho que voz é fundamental, porque essencialmente sou um homem de rádio. A primeira homenageada é Gabriela Mistral. Gabriela Mistral era uma professora que começa a escrever com mais de 40 anos de idade. Perde a sua mãe, sofreu muito, teve um noivo morreu, e ela teve durante a sua vida todo esse trauma. Ela era uma excelente professora e começou, nos seus momentos de lazer, tipo Fernando Pessoa, no seu sótão, na solidão, escrever as suas poesias. Ela escreve uma antologia, eu tenho essa antologia, e essa antologia é considerada pelos suecos, a Academia Sueca, como o melhor livro daquele ano. Ela ganha o Nobel de Literatura, Gabriela Mistral. Em homenagem a essa mulher extraordinária, essa chilena extraordinária. Aliás, é um país que, se você não conhece, eu recomendaria, porque é um país de muita cultura, de muito conhecimento e de muito nível social. A cultura, o conhecimento sempre está em destaque em qualquer jornal, em qualquer revista, em qualquer programa de televisão qualificado, não programa comum. Em terceiro lugar, quero falar da Clarice Lispector, que é uma das minhas autoras favoritas, que começa a escrever seu primeiro best-seller com 16 para 17 anos. E eu lendo esses dias, manuseando um dos livros dela, porque eu tenho montanhas de livros, às vezes eu começo a pegar, eu pego um autor, começo a ler, e aí comecei a ver como alguém com 17 anos consegue escrever com tanta profundidade sem ter tido experiência de vida. Eu acho que isso é uma luz, como dizem os americanos, um gift, é um dom, né? Já nasce, parece que já nasce com isso. Então, essas mulheres, homenagear todas vocês aqui, homenagear minhas duas filhas, Ana Luísa e Bárbara, todas as pessoas, as mulheres que cercaram a minha vida, e eu sou fruto de uma mulher, né? Então, é mais importante. E sobre o trabalho, eu sempre falo de uma coisa chamada equiparação, o paradigma, né? Quando você exerce a mesma função, você tem que receber o mesmo salário. E isto eu quero encerrar essa minha fala dizendo o seguinte: não pode existir nenhuma mulher exercendo a mesma função de um homem que ganhe menos que um homem. Isso chama-se paradigma. Muito bem, Marco Marcelo. Falando também de mulheres que inspiram e mulheres que transformam, eu gostaria de trazer um exemplo que eu gostei bastante, já aprendi sobre ela, busquei saber mais da história, que é a Kathrine Switzer. Ela é uma americana que em 1967 foi a primeira mulher a completar uma maratona na cidade de Boston, porque na época as mulheres não podiam, então, correr maratonas. Ela foi criticada porque estava de maquiagem, tentou correr, e diversos homens tentaram impedir que ela continuasse na maratona. Ela foi agredida, mas continuou, independente do lugar que ela chegou muito próximo dos últimos lugares. Aí nós temos as imagens trazidas, né, esses registros históricos, porque as mulheres,
até no Brasil, em 1941, foi proibido que elas jogassem futebol. Era lei que as mulheres não podiam participar desses eventos. E as mulheres só foram permitidas, então, depois dessa iniciativa, 5 anos a participarem da Maratona de Boston. E depois de 50 anos, ela se tornou embaixadora, né, do esporte, das maratonas. Ela voltou, a última foto que vocês viram é ela em 2017, essa foto aí, correndo a maratona com o mesmo número, né, da primeira maratona que ela participou, sendo um exemplo aí de continuidade nas mulheres no esporte. Sabe, agora, parando um pouquinho o assunto das mulheres, daqui a pouco a gente retoma, é claro. O vídeo que causou maior polêmica, compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro na sua rede social, no seu Twitter, né, que foi falado durante essa semana bastante aqui no programa. Agora, os protagonistas do vídeo, os 2 meninos de cerca de 20 anos, eles não querem se identificar, porque eles temem agressões e tudo mais. Eles vieram a público dizer que isso foi um ato político-artístico planejado com o intuito de comunicar uma mensagem de artistas que assim se definem, abre aspas, não somos homens, somos bichas. Eles dizem que militam contra o conservadorismo e contra a colonização dos nossos corpos e nossas práticas sexuais. E ainda dizem, nós, população brasileira, merecemos respeito independentemente das práticas sexuais, das identidades de gênero, de raça e de classe. Eles deletaram as redes sociais, disseram que tiveram que sair da cidade porque são facilmente hoje identificados e reconhecidos e tudo mais. E ainda agradeceram no final pela divulgação e se colocaram abertamente a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso para dizer que as pessoas perderam a noção. Não, perderam a noção de tudo. Porque assim, ó, esse tipo de manifestação, pelo menos no meu entendimento, pode ser diferente do senhor e da senhora, isso só traz mais revolta daquelas pessoas que não aceitam. Então, esse tipo de manifestação, que a princípio até o bloco disse que não tinha conhecimento... Exatamente, que os artistas envolvidos na apresentação não estavam cadastrados, o bloco não tinha ciência de quem seriam, porque eles foram procurados para prestar explicações, eles se manifestaram de forma oficial através do seu Facebook, né, o Bloco, como é conhecido, é um bloco LGBT, e na cidade de São Paulo, mas ele se disse que não é responsável, e concordo pelo que acontece ali, os folhões. E eu vejo que uma pessoa que se diz artista, que protesta dessa forma, dessa maneira, fica difícil a gente tentar entender, porque da mesma forma aquele ator brasileiro que se autoproclamou presidente da República e se diz... Daí tu fica chegou, assim, ele tava pra chegar as pessoas hoje, podem falar o que quiserem, da maneira que quiserem, se expressarem da maneira que quiserem, mas tem que arcar com as consequências. É um atentado ao pudor, foi uma coisa a ser repudiada, porque estava em plena rua, né? Por mais que fosse carnaval, aquilo é indecoroso, é indecente, e as pessoas não precisam se sujeitar. Sabe que o tipo penal atentado violento ao pudor mudou em 2009, eu fui pesquisar, é outro tipo, agora é o ato obsceno que pode ser criminalizado. Não é o caso de ato obsceno, Gustavo Vitorino? Escancaradamente, né? Escancaradamente. Mas parece que o Ministério Público de São Paulo está mais preocupado com o Dória, quando tira os craqueiros da rua, do que com essas barbaridades. Então, esses caras já é para estar presos. É a minha opinião também. A legislação, a pesquisa que a gente fez no dia, é que reproduzir o vídeo era a pena em dobro do que praticar o ato que eles praticaram. Reproduzir o vídeo. Reproduzir o vídeo. Um era de 6 meses, eu não tenho a outra ponta, e já reproduzir o vídeo seria de 1 ano a 2 anos na pena máxima. Aí complica um pouco mais. Aliás, falando nisso, em crime, parece que um dos processos contra o ex-presidente Michel Temer foi agora já para a Justiça de Primeira Instância e está tramitando aí em Brasília, no Distrito Federal. Ele perdeu o foro privilegiado, todos eles estão perdendo o foro privilegiado, né? Nós acompanhamos exaustivamente aqui, passo a passo, todos os inquéritos. E lembramos aqui, quando terminou o governo dele, né, que estava sendo encerrado o inquérito dele também, que estava sendo remetido para a primeira instância. E nós teremos capítulos agora importantes, né, porque um ex-presidente será julgado então pela justiça comum, em primeira instância. E ontem também noticiamos que a Polícia Federal demorou 3 dias para registrar
o ocorrido na Freeway, o atropelamento com morte de uma menina de 15 anos por um médico que foi levado, conduzido ao hospital e logo saiu, não fez teste do bafômetro, não fez nenhum tipo de exame. Ele, que já estava com a sua carteira nacional de habilitação suspensa exatamente por dirigir embriagado. E a chefe da Polícia Civil gaúcha, a delegada Nadine, disse que isso sim será prioridade da Delegacia de Polícia de Santo Antônio da Patrulha. Isso que o delegado no dia anterior tinha dito que não seria prioridade, porque tinha deficiência de agentes e tudo mais, que as perícias estavam, né, difíceis e isso e aquilo, e ela disse que não, que vai ser prioridade, mas que confessa que realmente fica bem mais difícil de fazer perícia e tudo mais depois de 3 dias. O ideal é que fosse na hora. Vou reiterar, é o que disse pessoalmente. Eu conheço a seriedade da delegada Nadine, mas não é na polícia. O que a corregedoria tem, que para mim é matéria de corregedoria, é o que houve esse interregno de 3 dias para um fato gerador chegar na delegacia. Eu disse Polícia Federal, não, Polícia Rodoviária Federal. Porque se todo acidente demorar 3 dias para chegar numa delegacia, não existirá mais inquérito nesse país, né? Então, o que fez com que demorasse 3 dias esse inquérito para ser examinado? E isso sim é a resposta para mim virá através do Corregedoria da corporação está avaliando a atitude dos policiais e a CCR disse que levou os feridos para os hospitais e deixou o restante do procedimento, né, do atendimento com a Polícia Rodoviária Federal. Eu tenho 2 notícias para dar e as 2 são sobre a aviação. Primeiro, a Latam. A Latam estava fazendo um voo de São Paulo a Porto Alegre. Tem aqui o número do voo, número 3085, para dar mais credibilidade ao que eu estou falando. Aí, quando o avião se aproxima, faz a aproximação do aeroporto Salgado Filho, a torre manda dizer: voa, faz um sobrevoo, etc. Tem tartaruga na pista. Tinha tartaruga. Tem tartaruga na pista. Aí o comandante, né, brincando, disse o seguinte: como elas vão correr, deve ser bastante rápido pegá-las. Né? Ainda deu uma gozada ao comandante da Latam. E o outro assunto diz respeito à Avianca. A Avianca, que está num processo muito difícil de recuperação, a Avianca sofre com isso e os voos internacionais, evidentemente. Está fazendo um voo Miami-São Paulo, e ela tem que sobrevoar. Como sai de Miami, a rota é sobrevoar Cuba, né? Que já vem direto em direção ao Brasil. Só que ela não pagou a taxa de sobrevoo e não podia sobrevoar Cuba. Então, ela tinha que fazer o seguinte: como ela não podia contornar Cuba e não tinha combustível suficiente para chegar ao Brasil nesse voo direto, ela teve que descer em Porto Rico, abastecer o avião para depois a Avianca fazer o seu voo para o Brasil. Olha que situação, não pagou a taxa de sobrevoo à ilha de Cuba. É incrível tudo isso aí. Avianca, o que nos deixa assustado, né? Quem está nesses voos é porque a primeira coisa que a gente sabe que avalia é começam as revisões a não serem feitas, a troca de material, a manutenção. Vai ficar com medo exatamente de voar qual é a tranquilidade que tu vai ter de voar. E aí sim a empresa que mais precisa de voos começa a não ter, uma coisa puxa a outra e o caminho. O desiderato é terrível para a empresa. Tem que devolver 12 aviões porque não pagaram o leasing. Tem que pagar as empresas que alugam os aviões. Diga, seu Chicão. Eu posso dar um hard trick, drops, 3 drops rápido, que é o meu estilo moderno de jornalismo. Eu estilo cool. Primeiro, vai para Valentina, 6 anos de idade, minha fã, sou apaixonado pela Valentina. Ela é filha do Regis Adson, que é um grande parceiro aqui da casa, da Rádio Granal também. E depois eu quero falar uma coisa, sabe, dona Carla? O seguinte, esse caso da Freeway me chamou a atenção uma coisa. Em todo esse caso da Freeway, que eu achei um absurdo, né? O cara atropela da delegacia, não faz bafão, não faz mais nada, sai dentro da sua BMW. Isso aí, para mim, depois contra toda a polícia que é envolvida. Porque essa palavra BMW foi sintomática. Parece que a BMW é o passaporte de fazer uma penalização, um acidente terrível. Cometer um crime. Cometer um crime e sair ileso. Então, tu tem uma Ferrari, tu pode fazer um homicídio global. Com uma Porsche, pode matar um monte. Isso aí se chama uma ignorância policial do mais alto nível. Eu acho que os advogados deveriam falar sobre isso aí. O cara foi lá porque ele tem uma BMW. Olha só a empatia da notícia.
não fez má fome, não fez mais nada, foi embora, não virou mais o cara. Que país é esse, chefe? O que é isso aí? Isso é Guiné Equatorial, para mim, na minha cabeça. Uma hierarquia de um automóvel define a causa de um acidente que depois vem blá, 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 blá. Não, houve o crime e o cara está solto. Se eu tô com um gol bolinho, eu tô na cadeia. Tu tá na cadeia. Eles vão te botar do lado do Marcola, lá em Rondônia. E você mostra que eu não acredito muito nessas polícias. Me mequetrefe isso aí. Ai, não deu tempo. E que não deu tempo? Ele chegou de BMW e sou capaz de jogar. Esse relógio aqui, o Felipe London, que o Camargo me trouxe de Londres, relojaria londrina agora, que a BMW dele deve ser do modelo novo, aquele de 400 mil, não é de 50 mil. Se fosse 50 mil, bafão nesse cara, quero nesse cara. Esse é o Brasil que eu tenho coragem de falar, porque eu pensei que ia mudar e por enquanto não está mudando, seu Ruxo. Dona Carla, só por questão de justiça, nós lembramos ontem aqui também, a legislação foi mudada em setembro, outubro do ano passado. Se está embriagado, nem o delegado mais tem poder para liberar. Tem que ser para um juiz, e esse juiz então faz toda a instrução ali, conversa com a pessoa, e só ele tem poder de liberar. Agora, eu sempre digo, a gente tem que sempre separar o ser humano da legislação. A legislação tem que chegar ao juiz, ou tem que chegar ao delegado, porque as medidas... O que nós estamos falando aqui é uma coisa muito mais séria, Chicão. O fato aconteceu e ele não chegou na delegacia para que o delegado pudesse, então, aferir e encaminhar para o juiz de direito, que só o juiz, então, que poderia ter solto. Então, o delegado soube da história? Não, ele chegou 3 dias depois. Chegou 3 dias. É a Polícia Rodoviária Federal que não encaminhou logo em seguida. Essa é a questão. Nós vamos aguardar. Isso aí me lembra, sabe o que é, Marley? O duelo de Yoquei Curral em Tombstone. O Zerpa contra o Watson. Não vale mais nada a vida da gente. Carol, tem muitas pessoas aqui através do nosso WhatsApp estão elogiando a coragem da gente abordar o assunto, citando nomes das pessoas, independente da situação, porque eles falam que é óbvia a situação que não foi foi típica, né? Não foi uma situação que aconteceu normalmente, que as pessoas se manifestaram como deveriam. E até um abraço para o Claudino Paz Morelli, que está na nossa audiência, e a Rose, que o esposo dela está de aniversário amanhã. Assistimos você sempre, para a gente mandar um abraço e um beijo especial para o grande Mauro Coinho, o homem que ela ama, que está completando, então, 31 anos e me faz a mulher mais feliz do mundo. Então, um abraço para a Rose, para o marido dela que está de aniversário, e também poderiam mandar um beijo para minha mãe de 80 anos, a Anitta Lengler, que está assistindo a gente, assiste todos os dias. Beijo a todos. Então, um abraço para sua filha que mandou a mensagem, e também para a senhora que está de aniversário. Também o Marcos Gutierrez de Guaíba fala que a gente elogia, porque ele pediu que a gente comentasse, e elogia a nossa atitude. E aqui a Cida de Porto Alegre faz uma manifestação ainda sobre as mulheres. As mães devem criar suas filhas para estas seguirem uma carreira profissional, serem independentes financeiramente e, acima de tudo, sem dependência emocional. Uma mulher que tem essas qualidades, duvido que permita que um homem lhe submeta ou agrida. Aqui no Atualidades, uma curiosidade, cara. Esse cara que fez a infração, ele fugiu? Ou ficou... Não, ele foi pego, foi encaminhado para o hospital, perto do ocorrido. Sofreu nada. Não sofreu nada, né? Então, depois não fizeram nada, não fizeram exame de alcoolemia nem nada e foi embora. Depois. Que barbado. É dispensado. Que barbado. Atualidades. Desculpe, a moto ficou... Ele empurrou a moto... 2 motos, né? Uma caiu na... Mas eu acho que a BMW devia fazer um comercial de televisão. Foi para a BMW, pode atropelar e não acontece nada. Que barbaridade. Porque essas autoridades aí, mequetrefe é o nome disso.